E aí pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero dar uma opinião para vocês sobre crítica de cinema. Afinal, quem é que tá sempre certo? A crítica ou o público? Desculpa a minha sombra aqui atrás, mas ainda não tenho um cenário absurdamente maravilhoso e perfeito como os grandes youtubers têm, tá? Então, vamos aceitar esse vídeo humildezinho aí, mas é a minha opinião sobre crítica de cinema. Quem tá sempre certo? Crítica ou público? Quero falar sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa bastante. E de primeira mão eu queria dizer que eu não acho que os críticos são um desserviço, como muitas pessoas pregam por aí. Eu acho que eles têm a sua importância dentro da indústria cinematográfica, até porque se não fosse por eles, seria praticamente impossível você pensar numa obra, né, de uma forma mais completa. Não estou dizendo que as pessoas não têm a sua própria capacidade de interpretação e de visão de mundo, mas o que eu estou dizendo é que os críticos, né, a crítica de cinema, ela dá um olhar mais profundo para a obra, né? Ela te permite enxergar coisas que você naturalmente não enxergaria. Um exemplo disso, a grande maioria das pessoas não conseguem, por exemplo, observar a tal da digressão narrativa. O que é digressão narrativa? É quando você tem... Também não sei o que é digressão narrativa. Vamos lá, digressão narrativa. Digressão narrativa. Digressão significa divagação, desvio de rumo ou de assunto e ainda subterrâneo. Digressão narrativa é basicamente como se o autor estivesse fugindo da história. Quer um exemplo perfeito disso? Tem um filme que eu particularmente sou muito crítico a ele, que é O Protetor 2, aquele filme lá com o Denzel Washington, né? Teve o Protetor 1, que foi lançado em 2014, que surpreendeu muita gente. Pô, o filme é legal, tem o Denzel Washington aqui fazendo um filme de ação, bacana. Só que no Protetor 2, pra mim ele é o grande exemplo disso, porque ele é um filme de ação, mas ele tenta, de alguma forma, ser um filme mais complexo, um filme mais profundo, mais dramático, de estudo de personagem, e até aí não tem problema. A ideia é que o primeiro filme ele não se vendeu como tal. Tinha bons personagens, se tinha ali um bom estudo de personagem em relação ao vilão, só que para todos os efeitos era um filme de ação. E o segundo filme, ele pega esse conceito que foi abordado no primeiro filme, né, de tentar explorar e desenvolver mais o vilão e o protagonista, não é aquela coisa genérica, né, só tipo tiro, porrada e bomba e acabou, mas ele não tentava se levar a sério demais. Já o segundo filme ele se leva a sério demais, e pra mim o maior ponto disso é o arco lá do garoto que o McKay, né, tenta proteger. Você não pode usar drogas e tudo mais, não sei o que. Só que esse arco, ele parece muito jogado no filme, né? Você olha ali, você pensa, pô, mano, mas por que o diretor resolveu abordar esse assunto? Esse assunto não tá ligado com a história principal do filme, que o objetivo do personagem do Denzel Washington é saber quem é que tá por trás dos assassinatos lá. E esse menino surge na história como um garoto pro Denzel Washington cuidar, e basicamente isso desvia o foco. Então isso é a digressão narrativa. Se você coloca uma história, né, um arco ali no meio do filme, mas não dá muita coisa para desenvolver ele, para estabelecer aquele arco ao longo do filme, ele fica jogado. Isso é uma digressão narrativa. Então eu acho que isso é o papel do crítico, é de mostrar esses pequenos erros, esses pequenos pontos, né, que nós muitas vezes não conseguimos perceber nós mesmos, né? Mas eu acho que existe sim uma diferenciação. Tem como a gente distanciar. O que faz com que o público se distancie absurdamente, na grande maioria das vezes, do crítico? Eu acho que vai muito de gosto pessoal. Existem muitos filmes, cara, que a crítica vai ter esse olhar que eu falei, né? A digressão narrativa é só um desses pontos, mas você pode ter também erros de continuidade, como por exemplo, não sei se você viu aquela novela 10 Mandamentos. Não é filme, mas é uma novela, mas é um exemplo que você pode usar. Pô, a novela se passa na época, né, antes de Jesus, né, na era de Moisés ali. Jesus ainda não tinha vindo, mas
no cenário ali do filme tinha um extintor de incêndio. Será que existia um extintor de incêndio naquela época? Provavelmente não. E ali, obviamente, foi um erro do estúdio, né? Foi um erro ali de gravação que na pós-edição da novela, né? Lá do capítulo do episódio apareceu aquele extintor de incêndio. Então, isso também pode ser um erro de continuidade. O que é um erro de continuidade também? É você, olha aqui numa cena, por exemplo, eu tô com essa camisa aqui agora. E aí se eu fizer um corte e aparecer com essa camisa aqui, entendeu? Isso é um erro de continuidade. E aí, o grande ponto que a gente precisa entender é por que geralmente a gente não concorda com o crítico. Eu vou falar minha opinião no geral. Eu, por exemplo, sou muito fã, acho que se você já me assiste aqui há algum tempo, você deve saber que eu sou um grande fã do Sylvester Stallone, e não só dele, mas do Schwarzenegger e de grandes outros astros de ação. E existe um filme específico que eu já fiz vídeo aqui no canal, vou colocar aqui no card em cima, e tem também aqui na descrição, sempre deixo ele aqui, que é Alvo Duplo, que é um filme que foi massacrado pela crítica. Tá? A crítica detestou o filme, e um dos grandes argumentos que a maioria dos críticos usaram é, ó, esse filme aqui, ele funcionaria muito na década de 80, e na década de 80 ele seria um grande sucesso, porque na década de 80 só faziam filmes assim, era popular filmes como Alvo Duplo, né? Pra quem não sabe, Alvo Duplo é um filme onde o Stallone é um mercenário, ele tem que vingar a morte do amigo dele, e pra isso ele vai lá e é como se fosse um jogo de videogame, ele vai matando um por um até chegar no grande vilão, que era o Jason Momoa ali. E isso foi lançado, esse filme foi lançado em 2013. Ou seja, o que os críticos disseram? Esse filme está sendo lançado mais de 30 anos após o seu tempo. Ou seja, era para ele ter sido lançado há 30 anos atrás, agora ele está sendo lançado agora, porque é um filme datado, é um filme que já nasceu velho. Só que aí eu discordo um pouco dessa crítica, embora o filme ele não seja perfeito, né? Embora ele tenha, assim, muitas falhas de roteiro, eu acredito que ali ele tem um ponto principal que é, em primeiro lugar, o carisma do Stallone. O filme pode ser ruim, mas ele tem carisma suficiente para elevar qualquer filme, para elevar qualquer material, então você vai ver o filme por ele. E segundo, o filme ele é divertido, cara. Ele tem ali a relação de atuação, né, do Stallone com o Sui Kang, que faz lá o Han em Velozes e Furiosos. É muito legal, é divertido ver esses dois em cena, né? Então assim, a crítica detestou o filme, mas eu gostei. Quando você entra no Rotten Tomatoes, você vê lá que o público também não curtiu muito. Porque talvez, pô, é um filme, de fato, cara, é um filme genérico, tá? Mas atira a primeira pedra quem nunca assistiu um filme genérico e gostou. Eu particularmente gostei. E eu acho que esse é o ponto, cara. Eu acho que isso que distancia o público da crítica. O crítico ele sempre vai com aquele olhar mais minucioso, de olhar, olha só aqui, ó, esse filme tá com erro aqui, tá com erro ali e tal. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito aqui no YouTube, que ele exemplifica isso perfeitamente, que é o Dale Nogari. Inclusive, queria mandar um salve aqui pro Dale Nogari, eu sou muito seu fã. E cara, por que ele exemplifica muito bem isso pra mim? Ele é um cara que, todo filme que você puder imaginar, que você entra no Rotten Tomatoes lá, tem 90% de aprovação, embora essa porcentagem não signifique muita coisa, tá? Vou fazer um outro vídeo explicando pra você porque que você não deve levar em consideração tanto assim a nota lá do Rotten Tomatoes, né? Eu sei que Rotten Tomatoes é muito popular e tal, mas enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre o porquê que o Rotten Tomatoes não é tão confiável assim, tá? Mas aí, por exemplo, ele fez recentemente a crítica do Missão Impossível Parte 7, né? Que vai sair essa semana agora. E ele deu, se eu não me engano, 8 pro filme. Mas lá no Rotten tem 98%, por enquanto, né, de aprovação. Eu falei assim, olha, pô, o Rotten deu 98 e o Dali deu 8. Mas para filmes como, por exemplo, Duro de Matar, que tem, sei lá, 88% no Rotten, o Dali deu 10, deu a nota 10 pro filme. O que explica isso? Explica uma coisa: nenhum crítico concorda com todos os outros. Não existe uma crítica unânime. Então, o Dali é um cara que ele estudou muito, né, pra chegar onde ele chegou ali, pra fazer as análises dele. Então, ele deu 10 pra Duro de Matar, não porque o Rotten Tomatoes, porque o Rotten Tomatoes não deu, então ele... Não, é porque ele realmente olhou os aspectos técnicos do filme e pensou, pô, os aspectos técnicos estão bons,
o filme é divertido, o filme é interessante, o filme é icônico, nota 10 pra ele. Entendeu? Mas nem todo mundo vai pensar como ele. Eu, por exemplo, acho que o John Wick 4 merecia uma nota 10. Mas a grande maioria dos críticos não acham isso. Deram uma nota, acho que 94%, mais ou menos. Então, tudo, eu acho que a crítica, no final das contas, ela acaba sendo, de uma certa forma, subjetiva. Subjetiva em que sentido? Mesmo que um filme não divida tanto os críticos, por exemplo, a grande maioria dos críticos vai ter o mesmo pensamento técnico, ou seja, eles vão nesse caminho de dizer, esse filme aqui tem esses acertos e esses defeitos. A grande maioria dos críticos vão convergir nesse sentido, tanto se o filme é bom ou ruim. Ou seja, se o filme for como o Dragon Ball Evolution, não sei se você viu esse filme, né, mas é uma catástrofe ambulante. Aí você vai lá ver esse filme e os críticos convergem para dizer, esse filme é horrível. Mas eles vão dizer que é ruim pelos mesmos motivos técnicos, mas eles podem não gostar desse filme por outros motivos diferentes, que aí já entra, por exemplo, se o cara for fã da obra original, ele vai dizer, além dos aspectos técnicos, esse filme aqui ele não respeita o anime, não respeita o mangá, mas o crítico que não é fã, que nunca viu o desenho, só vai dizer assim, aspectos técnicos, esse filme é horrível. Entende a diferença? O cara que conhece a obra, ele vai ter algo mais a dizer além do aspecto técnico. Já o cara que não viu a obra, ele só vai dizer, esse filme aqui é muito ruim só. Entendeu? Então assim, eu acho que o público, ele não liga pra isso. A grande maioria do público não liga pra isso, tá? Eu ligo um pouco porque eu gosto de estudar sobre cinema, então eu penso assim, cara, eu quero ver o que os críticos estão dizendo. Não pra validar a minha opinião, mas pra que eu consiga dizer, eu pensei isso aqui que ele pensou. Eu não tinha pensado por esse argumento aqui, não tinha pensado por esse lado. Por exemplo, quando eu assisti aquele Baby Driver, cara, achei genial o filme, sensacional, assim. E aí, os críticos elogiaram a edição, a montagem, a mixagem de som, a direção do Edgar Wright, que é maravilhosa, mas eles criticaram muito o roteiro, porque o que Baby Driver acerta nos aspectos técnicos, né, de montagem, edição, fotografia, efeitos práticos, visuais, direção, ele erra na história, porque a história ela é bem simples, né? Ser uma história simples não quer dizer que ela é ruim, mas ela tem alguns furos de roteiro. É muito difícil um roteiro ser perfeito, é muito difícil você fazer um filme como O Poderoso Chefão, que não tem absolutamente nenhum erro ali, certo? Então, ali foi que eu comecei a pensar, o crítico disse que o Baby Driver não tem uma história tão memorável. O que torna esse filme memorável são as cenas. E de fato, quando eu estava assistindo o filme, eu não me importei tanto com a história, eu me importei mais com a forma como ela é contada. E muitos filmes, muitas pessoas, elas não entendem essa diferença. Às vezes você não gosta de um filme pelo filme, mas pela história como ele é contado. E isso me traz aqui o antagônico a isso. O antagônico de Baby Driver, por exemplo, é Transformers, que pra mim é a pior franquia de todos os tempos, cara. Pior. Vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Porque assim como o Baby Driver, ele acerta em todos os aspectos técnicos e erra na história, e o que interessa é a forma como ele é contado, Transformers erra em tudo, mas a forma como o filme é contado é o que leva as pessoas pra ir ver o filme. Porque eles construíram um personagem. Sim, aí tem os efeitos visuais. Tenho que ser sincero que os efeitos visuais do Transformers é talvez a única qualidade que ele tenha, né? Os efeitos visuais são muito bem feitos. Aliás, tinha que ser, né? Era obrigação ser, porque os caras, eles gastaram 200 milhões de dólares pra fazer o filme. Então não tem como eles errarem, não tem como eles errarem nisso. Então, é a forma como eu enxergo, sabe? Eu acho que o crítico, ele tem as suas contribuições, mas nós, espectadores, precisamos entender que a nossa opinião, ela não deve ser baseada nos sentidos. Eu gostei desse filme porque ele tem elemento. Por exemplo, eu gosto muito dos filmes do Stallone, como eu falei, mas eu tenho que ser maduro o suficiente para olhar para um filme que ele vai dizer, cara, esse filme aí tem um erro aqui, tem um erro ali, e a maioria dos filmes do cara são assim, né? Então, o público, ele tem que entender que o crítico profissional, ele não tá ali para tentar destruir a tua obra, ele tá ali para mostrar, esse filme aqui, ele é bom, mas ele tem isso, isso e isso. Então, você pensa, por exemplo, por que o Dali, a grande maioria dos filmes que ele faz crítica, ele não dá 10. Mas ele não dá 10 não é porque ele é chato,
É porque ele olha, ó, esse filme aqui é perfeito, mas eu tenho que falar, ó, isso aqui não tá ajustado, faltou isso aqui. Então quando o crítico ele diz que um filme ele não tá 100%, ele não é bom perfeitamente, ele não é que ele queria que o filme fosse ruim, não, ele quer que o filme seja bom. Por exemplo, esse novo Indiana Jones que saiu, a grande maioria dos críticos deram nota ruim pro filme com um pesar no coração, porque eles são fãs da franquia original. Então eles pensam, cara, eu queria que esse filme fosse bom, o Harrison Ford tá bem, por que o filme não é bom? Entendeu? Inclusive eu vi uma crítica uma vez sobre o Tulsa King, que é uma série do Stallone no Paramount Plus. E uma das críticas que o cara fez lá no Rotten Tomatoes me chamou a atenção. O cara falava assim, eu queria muito gostar do Stallone, mas essa história dessa série não me apraz muito. A atuação dele tá boa, mas a série tem muitos erros. Eu sei que isso é muito genérico de falar, mas só lendo a crítica aqui pra vocês verem. Mas entende? Essa é a essência da crítica. Não é detonar o filme, mas é mostrar onde que ela poderia melhorar e onde que ela, porra, isso aqui tá errado, isso aqui não ficou legal. Ou seja, não é porque o cara disse que um filme ele não é perfeito que você vai agora, meu Deus do céu, agora eu vou parar de ver meus filmes. Pô, se fosse por isso, então A Múmia, aquele filme lá da década de 90, ninguém assistiria, porque ele não é um filme aclamado pela crítica. Mas a própria crítica diz, é genérico, não é perfeito, mas é muito divertido. É plenamente possível você se divertir com filmes que não são excepcionais, não são de Um Poderoso Chefão. E eu quero falar mais sobre esse tipo de assunto aqui no canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e valeu!